Bom, o Brasil na Segunda Guerra e o fim do Estado Novo. Né? Começo a aula aqui já com dois símbolos, né? Dois cartazes interessantes aqui. O cartaz da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, né? Onde a gente tinha lá o lema "Cobra vai fumar", porque dizia que o Brasil só entraria na guerra se uma cobra fumasse. Né? Quando o Brasil entrou na guerra contra o eixo, né, isso acabou se transformando num lema, né, da Força Expedicionária Brasileira. E o Sem Tapua, que era o lema da Força Aérea Brasileira. Né? Nós participamos, né, da Segunda Guerra Mundial contra, né, os países do eixo. Vale destacar aqui algumas questões interessantes do Brasil na Segunda Guerra, que entre 1939 até 1943 nós tivemos uma política de neutralidade. Né? Em que sentido que a gente está falando isso? O Brasil não pertencia a nenhum grupo. Né? O que, na verdade, era extremamente positivo do ponto de vista econômico, porque as relações de comércio do Brasil aconteciam de maneira pendular, ou seja, tanto para a galera dos aliados, né, principalmente Estados Unidos, como para a galera do eixo, principalmente a Alemanha. O Brasil era um grande parceiro comercial da Alemanha, inclusive a gente vendia muito pano para a Alemanha, o que foi ótimo para o crescimento econômico do Brasil dentro daquele cenário. Né? Agora, em 1943, o Brasil acaba entrando na guerra ao lado dos aliados. E aí a gente destaca duas questões importantes aqui para a entrada do Brasil. A primeira delas, a chamada política da boa vizinhança. Política da boa vizinhança dos Estados Unidos da América, onde os americanos se aproximavam dos países da América do Sul, da América Latina, da América do Sul, naquele momento principalmente, né, se apresentando como um grande líder, se apresentando como um grande amigo, um bom vizinho desses países, ou seja, sendo o seu principal credor, seu principal comprador, né, inclusive se aproximando culturalmente, o momento em que o samba brasileiro, né, vai entrar dentro dos Estados Unidos, né, Carmen Miranda, né, a cultura brasileira vai ser consumida nos Estados Unidos, da mesma forma que o Brasil também vai consumir largamente a cultura norte-americana. Né? Então essa política da boa vizinhança dos Estados Unidos, em que ele se esforçava para se aproximar dos países da América do Sul, incluindo o Brasil, é um dos fatores que leva o Brasil a essa Segunda Guerra Mundial. E outro fator importante vai ser o financiamento que vai vir por parte dos Estados Unidos da América para a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, dentro daquela política da indústria de base do Estado Novo. Né? Então, esse financiamento dos Estados Unidos, um bom negócio para o Brasil, também leva o Brasil a se aproximar cada vez mais dos aliados e romper com os países do eixo, o que vai fazer com que a Alemanha passe a bombardear, né, torpedear, melhor dizendo, navios brasileiros, o que leva o Brasil a declarar guerra contra a Alemanha, consequentemente contra o eixo. Okay? A gente tem aqui, né, o Brasil nessa guerra, a campanha lá da Itália, né, a conquista dos Montes Apeninos, onde nós tivemos a participação da Força Expedicionária Brasileira e da Força Aérea Brasileira. Só que isso tudo leva o Getúlio Vargas a uma crise, é a crise do Estado Novo. Então é dentro deste cenário de participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, que o Estado Novo entra em crise, e a gente tem que entender essa crise. Né, como que a gente tem aí? Quais são as características dessa crise? Primeiro, a gente tem uma contradição básica. Né? Que contradição básica? Getúlio Vargas, né, era um ditador, a ditadura do Estado Novo, lutando contra as ditaduras nazifascistas da Europa. Havia muitas semelhanças dentro das características políticas do Estado Novo ao fascismo. Não era a mesma coisa, mas havia semelhanças. Então, do ponto de vista ideológico, essa contradição leva a questionamentos. Né? A segunda justificativa que a gente tem aqui, né, ela parte do Manifesto dos Mineiros, né, um manifesto que partiu da burguesia brasileira, da burguesia agrária brasileira contra o Getúlio Vargas, justamente levantando essa contradição básica. Mas é importante destacar que dentro desse Manifesto dos Mineiros, o Brasil, né, a elite brasileira, a burguesia brasileira já começava a se aproximar cada vez mais do capital norte-americano, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Há, portanto, dentro desse cenário, um relaxamento da censura imposta pelo DIP à imprensa, aos meios de comunicação.
Nós vamos ter o decreto da anistia em 1945, todos os presos políticos serão perdoados. Há aqui o destaque do Luiz Carlos Prestes, que recebe o perdão, né? E é solto, portanto. E dentro desse cenário, a campanha pela legalidade do PCB, do Partido Comunista Brasileiro. Vale destacar ainda mais que o mundo já começava a ensaiar os primeiros passos do que vai ser a chamada Guerra Fria. Então a gente está entrando num outro cenário geopolítico mundial, o cenário da Guerra Fria, que vai colocar o capitalismo de um lado e o socialismo do outro lado, né? E de repente a legalidade do PCB era uma forma, né, era entendida naquele momento como uma abertura para uma possível aproximação do Brasil ao bloco socialista, o que atemorizava sem dúvida alguma, né, a elite brasileira, né, atemorizava a burguesia brasileira, totalmente capitalista dentro desse cenário, o que vai gerar ainda mais crise e conflito no Estado Novo. Okay? Nós vamos ter aqui novos partidos políticos, né? A UDN, União Democrática Nacional, que defendia os interesses da burguesia conservadora, né? Você tem como principal líder aqui um senhor chamado Carlos Lacerda, né? E que tinha a imprensa sob controle, inclusive o próprio Carlos Lacerda fazia parte da imprensa, era dono do jornal A Tribuna da Imprensa, né? E outros mecanismos de comunicação também vão apoiar a UDN. Nós vamos ter aqui o Partido Social Democrático, né, fundado aí por setores próximos ao Getúlio Vargas, né, assim como o Partido Trabalhista Brasileiro, né, fundado por setores do trabalhismo próximo ao Getúlio Vargas, né, aqueles que faziam parte dos sindicatos controlados pelo Estado Novo, né. E vai ter essa aproximação desses dois partidos varguistas, né, que vão criar esta aliança tão importante no momento posterior a esse. E há, evidentemente, né, essa oposição da UDN, fechando com a elite burguesa principalmente, e dos setores nacionalistas, getulistas, progressistas. Isso daqui vai ser um cenário, um ensaio porque vai vir no momento posterior. Okay? A gente tem a convocação de eleições, né, tanto para uma Assembleia Constituinte como para presidente da República. E dentro desse cenário surge um movimento interessante, que é o queremismo. O que foi esse queremismo? Foi um movimento popular, apoiado inclusive pelos comunistas, né, pela permanência do Vargas. Por quê? Acreditavam que o nacionalismo do Vargas, dentro daquele novo cenário de Guerra Fria, né, seria interessante para impedir a entrada do capital norte-americano e o controle, né, dos Estados Unidos sobre as nossas ações políticas, econômicas, sociais, culturais. Né. Queriam então a permanência do Getúlio Vargas e do nacionalismo do Vargas. Né? E obviamente a gente vai ter uma enorme oposição aqui, que vem da UDN, dos militares e do capital norte-americano junto com a imprensa. Né? E é dentro desse cenário que, em 29 de outubro de 45, há a deposição do Getúlio Vargas por um golpe político-militar, né, organizado principalmente por setores dentro do Estado Novo, liderados aí pelo general Góes Monteiro. É o fim do Estado Novo, é o fim da Era Vargas.